Será que você sabe aproveitar as oportunidades que aparecem quando você trabalha para os outros? Eu sei, calma, eu sei que a gente vive uma era onde todo mundo quer empreender, todo mundo quer ser dono do próprio negócio, ok. Mas até lá, até você ter o teu próprio negócio, até você abrir a sua própria empresa, deixa eu te falar alguns pontos, os quais eu acredito que são importantes e que são úteis para que quando você trabalha para alguém, você pode aproveitar melhor essas oportunidades. Então, basicamente, eu quero dizer quando você trabalha para uma empresa, né, uma de média grande empresa, tá? Eu sei que se for uma empresa muito pequena, talvez esses fatores que eu vou mencionar aqui não vão fazer muito sentido, então considere de uma empresa média para uma empresa grande, uma multinacional. O que eu vou dizer? Então, eu tenho alguma experiência, trabalhei em algumas multinacionais no Brasil, trabalho agora numa multinacional aqui no Canadá, e eu tentei sempre aproveitar ao máximo esses pontos que eu vou falar aqui para vocês. Então, assim, vamos começar com o que é mais básico, na minha opinião, que é o mais simples, que talvez as pessoas deem menos importância, é a questão dos sistemas os quais você tem acesso quando você trabalha para uma outra empresa, para uma empresa grande. Dificilmente, se você for uma empresária, se você tiver sua própria empresa, se você tiver uma empresa pequena, você vai ter um SAP, você vai ter uma licença de Salesforce, você vai ter uma licença de até de Microsoft Office, esse tipo de licença de software, eu tô falando, né? Então, quando você trabalha numa empresa maior, essas licenças elas já estão no computador que você usa, já faz parte da sua função, do seu trabalho. Então, você tem você aprende a utilizar esse tipo de aplicativo, esse tipo de ferramenta. Ai, Gisele, mas o que isso vai me ajudar? Primeiro que te ajuda com experiência. Se você for procurar um emprego, um outro trabalho, ou subir um nível de trabalho, procurar por uma outra experiência profissional, você saber utilizar esses softwares, né? Você ter essa experiência já no seu currículo vai te ajudar a encontrar um trabalho melhor. Então, se a empresa tem algumas ferramentas que são licenças caríssimas, normalmente a gente está falando de muitos US$ 1.000 pagos todo mês, todo ano. Então, isso está no custo de alguém, não me importa. A minha função é: vou aprender a utilizar esses sistemas o máximo que eu puder, porque o conhecimento que eu adquiri ali, ele vai ficar comigo, ele vai comigo para onde eu for. Então, ai, poxa, que saco, né? Tem que aprender Excel para trabalhar, enfim. Que bom que a empresa tem Excel. E isso me leva ao segundo ponto. Muitas vezes a empresa, essas grandes empresas, médias empresas, elas fornecem uma plataforma de cursos, tem treinamento para você utilizar softwares, ferramentas ou adquirir algum conhecimento específico. Façam esses treinamentos. Tudo que você aprender de novo vai ser muito bem utilizado na sua carreira, até mesmo para quando você for abrir a sua própria empresa, você tem referência, você tem informação, você tem conhecimento. O conhecimento, ele vai com você para onde você for. Então, aproveitar esses treinamentos que são oferecidos são muito importante. Eu lembro que quando eu estava em uma das empresas, né, uma das multinacionais que eu trabalhei, eu era analista de vendas e eles ofereceram um treinamento como se fosse a certificação de gestão de projetos. E eu fiz esse treinamento porque eu tinha listado lá quais eram os meus cursos de interesse. O dia que tivesse esse curso, eu gostaria de participar, se tivesse lá o dinheiro disponível no meu departamento para pagar isso. E eu participei de um curso de gestão de projetos. E depois desse curso, depois várias coisas aconteceram na minha vida, eu tive nessa mesma empresa uma oportunidade de ir para a área de produtos, para fazer gestão de projeto, para fazer desenvolvimento de produto. Eu não tenho dúvida que o curso que eu fiz me ajudou muito a desempenhar bem o meu papel nessa outra função. Então, tenta não olhar para esses cursos, para as ferramentas, para os softwares como um peso. Ai, que saco, eu tenho que fazer. Ai, que saco. Muda a chave na cabeça para tipo, poxa, é um conhecimento que se eu adquirir, ele é meu, ninguém vai tirar de mim e pode me ajudar nos próximos passos.
Um outro ponto é que normalmente essas empresas maiores, elas têm unidades em outras cidades, em outros estados. E aí, muitas vezes você tem a oportunidade de fazer viagens para conhecer esses outros mercados. Então, é algo de novo, que se você tem só a sua empresa, é o seu custo, você que tem que pagar, não tem muito o que fazer. Você está viajando a trabalho, alguém está pagando a conta e, além de viajar a trabalho, conhecer um mercado novo, conhecer pessoas de outras regiões, entender de outros mercados que, por exemplo, no Brasil, cada estado que você vai é um país diferente, é uma tributação diferente, é um comportamento do consumidor diferente. Então é muito interessante você ter a oportunidade de viajar. Então também, minha querida, se a empresa oferece, né, como parte do seu trabalho, uma vez a cada 3 meses, 4 meses, viajar para um determinado estado, para uma outra unidade, vá. Coloque na sua cabeça que tá tudo bem entrar no avião, tá tudo bem, não vai morrer. Segura a ansiedade, administra a ansiedade, liste coisas que você gostaria de fazer naquela cidade, lugares que você gostaria de visitar, que pontos que você gostaria de conhecer daquela cultura, daquela região, e vai, aproveita. E, como eu já falei, esse conhecimento de mercado das regiões você vai levar com você para a vida. Então ali você tem oportunidade de normalmente tem palestras, normalmente tem workshops, normalmente vem alguém dar treinamento de outra região, de outro país, enfim. Participe com boa vontade. De novo, participe querendo aprender, participe querendo fazer parte de algo, porque até a sua participação ela é notada como algo que você está fazendo por vontade ou você está fazendo só porque tem que estar ali mesmo. Ai, que saco, detesto meu trabalho, entendeu? Até outro ponto, assim, que pra mim pode parecer muito simples, mas que pra mim faz muita diferença. Eu também tive a oportunidade nesses trabalhos do Brasil de ter carro, celular, computador. Pode parecer bobo, mas um exemplo, quando você tem o carro, você não paga o seguro do carro, você não paga a parcela do carro, e enfim, é um custo que você reduz de você mesmo, né? E é um benefício que a empresa fornece para você, então, que alguém tá pagando, de novo. Trabalhar para alguém, lógico que tem um monte de ponto negativo. Tem um monte de ponto negativo de não ser dono do seu próprio negócio. Mas tem um monte de pontos que são positivos e que a gente não fala sobre eles porque, ai, poxa lá, a pessoa que gosta de ser explorada. Não! Ninguém gosta de ser explorado. Mas você pode olhar os pontos que são positivos e usar a seu favor. Pensa que aquilo é um negócio e você está trocando a sua hora de trabalho em troca de alguma outra coisa. E com isso você também se beneficia com o que está sendo oferecido. Outra coisa, você tem acesso a pessoas que normalmente você não teria se você estivesse começando seu negócio sozinho aí na sua cidade. Você tem acesso a diretores, você tem acesso a pessoas de RH, você tem acesso a pessoas que podem te ajudar a entender melhor funções, atividades, mercados que você não teria naturalmente ou que você teria que pagar para alguém, uma consultoria para fazer isso por você. E você já está num ambiente que essas pessoas tenham conhecimento, você só precisa conversar e buscar esse conhecimento que já está ali, já está incluído, não sei qual a palavra certa, mas enfim, já está lá no pacote do que é trabalhar para alguém. E acho que um outro ponto que, assim, pode parecer um sonho muito distante, né? Quando a empresa tem unidades em outros países. Então você fala, poxa vida, mas imagina, como que eu vou conseguir ir trabalhar em outro país? Eu sei, talvez não dá, talvez não dê, talvez você não consiga uma transferência, mas aproveitar essas oportunidades de trocar, conversar, trocar conhecimento com pessoas que estão em unidades em outros países, pessoas que fazem a mesma coisa que você, mas em outros países, para entender as diferenças, para que se um dia você mudar para esse país, você já sabe um pouco de como funcionam as coisas, já tem uma pessoa de contato, já abriu um pouco uma porta. Existem as opções, muitas vezes essas empresas pagam treinamento fora do país, então você viaja para outro país para fazer o treinamento. Eu acho que isso é um benefício maravilhoso, porque, de novo, você tem alguém bancando uma viagem, primeiramente, e segundamente, um conhecimento que está sendo
entregue a você, que você vai levar com você para onde você for, né? Não tem uma limitação aí que quando você sair da empresa você tem que desplugar isso da sua cabeça e deixar lá. Então, por mais que existam muitos pontos não tão positivos de trabalhar para alguém, eu diria que esses são os pontos que, se a gente souber utilizar, a gente pode levar com a gente pode explorar melhor quando a gente está trabalhando para os outros. E lembrando, quando a gente está trabalhando para os outros, faça chuva, faça sol, tenha venda, não tenha venda, o seu benefício está lá, o seu salário está lá, você vai ter Natal, você vai ter Ano Novo, o seu salário vai cair. Então, por mais que tenham pontos que não são tão positivos, eu prefiro ainda assim olhar para os positivos e explorá-los da melhor forma possível. Era isso que eu queria dizer. Um beijo e tchau!